Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Hoje estamos na carta de Paulo aos Filipenses, uma mensagem sobre a felicidade independente de circunstâncias. No final da mensagem de hoje, eu darei a resposta à pergunta 814. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, acompanhado por Silas, Timóteo e Lucas, atravessou o mar Egeu para chegar à Europa, especificamente à província da Macedônia. Eles foram direto para Filipos, cidade com a posição privilegiada de colônia romana, onde aconteceram duas conversões notáveis. Lídia, uma comerciante da Ásia, e outras pessoas da sua casa foram convertidas. Depois de Paulo e Silas serem presos, o próprio carcereiro e sua família também foram convertidos. Estas informações são relatadas no livro de Atos, capítulo 16. Depois deste início, Paulo e os cristãos em Filipos mantinham contato. Os filipenses enviaram ajuda financeira quando Paulo continuou sua viagem, conforme diz Filipenses capítulo 4. E ele passou pela Macedônia 2 vezes na sua próxima viagem. Atos capítulo 20 relata essas visitas. No final da terceira viagem, Paulo foi preso e passou mais de 4 anos encarcerado. Durante este tempo, Epafrodito levou mais sustento dos filipenses para Paulo e, depois de sofrer uma doença grave, voltou para eles e, evidentemente, levou esta carta aos filipenses. Apesar da circunstância do autor como prisioneiro e a preocupação dos filipenses com ele, esta carta é uma das mais alegres e animadoras das epístolas do Novo Testamento, um livro favorito para muitas pessoas. Paulo fala várias vezes da sua alegria e dos motivos da alegria dos filipenses, cuja confiança em Deus supera qualquer desânimo. Ele disse no capítulo 2, versículos 17 e 18, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Em Filipenses, Paulo tratou de vários problemas práticos. Ele comentou sobre pessoas que pregam por motivos errados e sobre o problema dos judaizantes, cristãos que incentivavam seus irmãos a voltarem às práticas da lei do Antigo Testamento. Paulo também mostrou a sua preocupação com as pessoas na igreja de Filipos, pedindo que um irmão ajudasse a resolver um conflito entre duas irmãs. Capítulo 4, versículos 2 e 3. O conteúdo de Filipenses, seguindo a ordem dos capítulos, inclui estes pontos principais. Capítulo 1. Além da introdução e comentários iniciais sobre suas orações pelos irmãos de Filipos, inclui contrastes nítidos entre o trabalho de Paulo e o de outros pregadores que agiam por motivos errados. Paulo demonstra seu coração de servo quando se abre com os filipenses e mostra a vontade de adiar sua chegada ao céu para poder ajudar por mais tempo estes e outros irmãos. Uma atitude nobre. Capítulo 2 frisa a humildade no serviço. Paulo fala sobre as atitudes necessárias para servirem juntos e cita como modelo perfeito o exemplo de Jesus. Jesus se humilhou para se tornar homem, servir aos outros e oferecer a sua vida em favor dos outros. Precisamos aprender deste exemplo perfeito do Senhor. Capítulo 3 apresenta alertas importantes sobre falsos mestres, especialmente os judaizantes. Paulo recusou a confiar nos seus próprios feitos, mesmo sendo judeu fiel, pois ele entendeu a necessidade de confiar exclusiva e totalmente em Jesus Cristo.
Capítulo 4 inclui alguns comentários pessoais, mostrando sua preocupação com irmãos em Filipos e agradecendo o cuidado deles para com ele. É neste capítulo que encontramos uma orientação excelente sobre os nossos pensamentos. Ele disse no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Em Filipenses, Paulo nos convida a ser cristãos alegres e esperançosos, lutando para agradar ao Senhor e alcançar a vida eterna com Ele. Pois a nossa felicidade não depende das circunstâncias. Você acertou a pergunta 814? Quem pediu guardas para proteger o túmulo de Jesus? Alternativas: A. Os soldados romanos. B. Os apóstolos. C. Os líderes dos judeus. Ou D. A família de Jesus. A resposta certa, conforme nós aprendemos na mensagem de ontem, alternativa C. Os líderes dos judeus. Diz em Mateus capítulo 27 que esses líderes pediram guardas para evitar que alguém roubasse o corpo de Jesus para depois dizer que ele foi ressuscitado. Ninguém roubou, mas ele foi ressuscitado. E pergunta 815. Qual líder no Antigo Testamento disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor? Alternativas: A. Moisés. B. Davi. C. Salomão. Ou D. Josué. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O livro de Filipenses é um livro alegre, mesmo sendo escrito por um homem que estava sofrendo como prisioneiro por causa da sua dedicação a Cristo. E assim aprendemos que podemos continuar alegres em qualquer circunstância, quando andamos em comunhão com Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.